Olá, meus queridos, boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, você que já entrou aí na nossa live, na nossa transmissão ao vivo hoje, mais uma vez, estamos aqui para transmitir nosso culto de louvor e adoração ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu quero convidar você a, desde já, se preparar a estar conosco, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero que você, onde você estiver aí, se você estiver na sua casa, se você puder, reúna sua família, quem estiver com você, assim, em um só lugar, para que também possamos todos juntos estar nessa noite compartilhando, ouvindo os louvores, compartilhando a palavra do Senhor e assim sermos edificados através da palavra do Senhor. Você pode também estar compartilhando a live, para que outras pessoas possam também estar assim ouvindo, assistindo e sendo edificados, tá bom? Nesse momento, antes de ler a palavra do Senhor, eu quero orar, eu quero convidar você para estar junto comigo, orando ao Senhor e assim pedindo que Ele se faça presente nessa noite e que Ele possa estar assim, falando ao nosso coração, que Ele possa estar abençoando a sua vida aí onde você está, juntamente com os seus. Por isso que eu sempre falo, faça esse momento, o local onde você está inserido nesse momento, faça esse lugar um ambiente de adoração ao Senhor. Então quero convidar você para orar comigo nesse instante, pedir a Ele a direção do Espírito Santo para esse momento, para que Ele conduza-nos em todo o tempo, seja com um grupo de louvor, seja com a minha vida que vou estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, e seja com você também, para que você possa dizer assim: Senhor, que o Teu Espírito Santo me ilumine, para que eu possa ouvir a Tua palavra, para que eu possa ter discernimento, para que eu possa entendê-la e colocá-la em prática na minha vida. Então, curve sua fronte, feche seus olhos, façamos assim uma oração nesse instante. Deus Pai bendito, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, mas também Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, obrigado por mais este domingo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concede de estarmos, Senhor, mesmo distantes uns dos outros, mas o Senhor nos permite, ó Deus, nesse momento, estarmos juntos para celebrarmos o Teu nome, para cultuarmos, louvarmos e exaltarmos assim o Teu nome, Senhor. Prestarmos um culto que só ao Teu nome, ao Senhor é devido, assim como diz a Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelas Tuas maravilhas, te louvamos, Senhor, não só por aquilo que o Senhor, ó Deus, fez ou fará, ó Deus, nas nossas vidas, mas por aquilo que Tu és. Ó Deus, muito obrigado, e que a Tua palavra nessa noite, ó Deus, seja ministrada aos nossos corações, que os louvores entoados a Ti, Senhor, cheguem como aroma suave ao trono da Tua graça, ao trono da Tua glória, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, não mérito nosso, Senhor, mas através do Teu Filho na cruz do Calvário, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Ser com cada vida que, ó Deus, nos ouve, que está conectado, ó Deus, nessa transmissão, ser com cada família, aqueles que, ó Deus, nesse momento estão preparando um ambiente para que seja um ambiente de louvor, de adoração ao Teu nome, ó Deus, e que este lar, que esta família que nesse momento, ó Deus, está conectado junto conosco para adorarmos o Teu nome, Senhor, que sejam assim abençoados pela Tua, ó Deus, presença em nome de Jesus. Nós Te oramos, Senhor, nós Te oramos
gratos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 23. Vou aguardar você pegar a sua Bíblia, abri-la, ou aí pelo seu telefone, pelo seu tablet, para que você possa acompanhar a leitura. Esse será um texto, o texto base para a meditação que faremos nessa noite sobre a palavra do Senhor. Então, vamos assim examinar o que as Sagradas Escrituras nos falam. E nos diz assim a poderosa palavra de Deus: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, assim diz o apóstolo Paulo, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso número 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem,
visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Meus queridos, que Deus aplique a sua palavra em o nosso coração, que Deus nos agracie com a mesma. Eu quero nesse momento convidar o grupo de louvor da nossa igreja para assim estar entoando um cântico, e eu quero aproveitar esse momento, eu quero convidar você para que assim possamos nos preparar para o nosso momento de contrição, logo após o cântico que será ministrado aqui nesse momento. Eu estarei fazendo o nosso momento de contrição, onde nós estaremos aqui colocando diante do Senhor, confessando a Ele assim os nossos pecados. E eu quero convidar você a se preparar, que você possa meditar na letra do cântico. Faça desse cântico uma oração desde já ao Senhor. Grupo de louvor.
Amém, meus queridos. O cântico que cantamos aqui retrata muito bem a nossa caminhada. Não podemos nos afastar do Senhor. Distante de Ti, Senhor, não dá para viver, porque distante do Senhor o que há é pecado, é miséria. O salmista Davi, ele retrata isso no Salmo 51, quando ele diz: pequei contra Ti e contra Ti somente, e fiz o que é mal perante os Teus olhos. O salmista Davi reconhece que só no Senhor é que há o perdão dos pecados. Só o Senhor é quem pode nos trazer de volta quando estamos distantes, porque a palavra do Senhor diz que o que nos afasta de Deus é o pecado. E o salmista Davi, no Salmo 51, verso 7, ele diz: purifica-me, Senhor, purifica-me, lava-me. O salmista Davi pede ao Senhor que Ele faça isso, e ele diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim espírito inabalável. Meus queridos, eu quero convidar você nesse momento a refletir um pouco sobre a sua vida, refletir um pouco sobre aquilo que temos feito que tem desagradado a Deus, aquilo que temos feito que temos pecado contra o Senhor, mas olhar para o Senhor que pode nos perdoar e dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas, eis aqui a minha vida. Isso é maravilhoso. Então, faça isso nesse momento. Quero convidar você que está em casa a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. A Bíblia diz que Deus, Ele se alegra em um coração contrito e quebrantado. Então, você possa, não por soberba, mas com o coração contrito e quebrantado, nesse momento dizer: Senhor, Tu sabes como está a minha vida, Tu sabes como se encontra o meu coração. E assim como Davi, faça isso, diga: Senhor, eu quero apenas me aproximar do Senhor, e que o Senhor me limpe, que o Senhor me purifique, que o Senhor perdoe os meus pecados. Talvez faça igual a Davi, diga: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Faça isso. Curve sua fronte, feche seus olhos. Esse é um momento que nada e nem ninguém pode fazer nada por você. Você está aí, talvez estejam pessoas ao seu lado, mas nenhuma delas pode fazer nada. Eu também não posso. Por mais próximo que eu estivesse, eu não poderia e nem posso fazer nada. Mas o Senhor pode, Ele pode perdoar os nossos pecados. Oremos ao Senhor então. Querido Deus e Pai, gratos estamos, Senhor, em estarmos na Tua presença, em poder, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ó Deus, em poder cantar louvores ao Teu nome. Mas, ó Deus, nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos sentir a Tua presença. Não, ó Deus, que através da Tua palavra, dos cânticos, ó Deus, não sintamos, claro que sim. Mas, ó Deus, nós queremos fazer isso com a nossa mente, ó Deus, limpa, com o nosso coração, ó Deus, tranquilo, sem nenhum peso, ó Deus, sem nenhuma mágoa. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, e queremos dizer: o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, as nossas falhas. Eu quero, ó Deus, continuar Te adorando, eu quero continuar Te louvando. Eu quero, ó Deus, quando nessa noite eu ouvir a Tua voz através da mensagem, ó Deus, eu quero, ó Deus, me sentir leve, para que a Tua palavra ela venha, ó Deus, seja não só ministrada, mas plantada em meu coração.
e que eu possa, ó Deus, com sinceridade, com tranquilidade dizer: ó Deus, eu estou em paz. Eu estou em paz, ó Deus, porque eu recebi perdão do Senhor. Eu estou em paz, ó Deus, porque eu perdoei o meu irmão, eu perdoei o meu próximo, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos nesse momento: traz paz ao nosso coração, traz paz à nossa consciência. E isso só pode ocorrer, Senhor, através de uma confissão de pecados, através, ó Deus, de uma confissão sincera, de um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. É por isso que estamos aqui. E nós nos alegramos, porque a Tua palavra diz que o Senhor perdoa aqueles que chegam a Ti, ó Deus, com o coração contrito e quebrantado. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nós assim que oramos. Ó Deus, e nós não chegamos, ó Deus, ao Senhor pedindo perdão, confiados em nós mesmos, mas confiados tão somente na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu grande amor. Por isso, ó Deus, nós assim te oramos, em nome de Jesus, e para a glória dele. Amém. Amém. Queridos, que bom. Eu sempre costumo falar que esse momento de contrição, nesse momento litúrgico, nesse momento de liturgia do culto, em especial na liturgia da IPB, eu gosto muito desse momento, porque é o momento em que, quando eu me coloco diante do Senhor, com o meu coração contrito, quebrantado, a minha consciência ela fica leve, o meu coração ele fica tranquilo, eu consigo louvar, eu consigo exaltar o nome do Senhor, eu consigo, ó Deus, eu consigo dizer assim para Deus: Senhor, que a Tua palavra seja plantada, sem mágoa, sem rancor, sem nenhum peso. Por isso que esse momento ele é maravilhoso. Então, desfrute desse momento com a consciência tranquila de que o Senhor lhe perdoou. Isso é maravilhoso. Então, eu quero continuar, quero chamar o grupo de louvor, e assim vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor, assim, juntamente com você aí de casa. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. O primeiro cântico que nós iremos louvar o nosso Deus nesse momento, ele é embasado no Salmo 96, e o título da sua música também se chama o mesmo, né? O Salmo 96, dos versos 6 ao 9, ele diz o seguinte: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E verso 9: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele em todas as terras. Então vamos louvar o nome desse Deus tão poderoso, vamos glorificar o nome dele neste momento. Salmo 96. Oh
próxima canção ela tem por título Teus Altares. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, podes sorrir, Senhor, nos teus átrios, vale mais que mil, o batal encontra casa, a andorinha linda para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará em alguns que vivem corretamente. O badal encontrou casa, a andorinha viu assim. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom louvar o nome do nosso Deus. E vamos prosseguir com a canção Quão Formoso És. Já todos juntos, também todo mundo aí em casa. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche a vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche
Assim como expressamos aqui quão bom é estar na presença do Senhor, não é verdade? Isso é maravilhoso. Queridos, não vou ler o texto, só para quem talvez chegou depois, porventura tenha chegado, não tenha pego o início. Fizemos aqui uma leitura no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 23. Esse é um texto que servirá como base para meditarmos nessa noite. E eu não vou ler mais o texto, porém quero pedir para que você abra, deixe sua Bíblia aberta, ou se a sua Bíblia está aí no telefone ou no tablet, mantenha aí ligado. Nós vamos discorrer pelo texto e assim estarmos refletindo sobre aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Primeira Coríntios capítulo 15. Meus queridos, o texto ele fala da ressurreição de Cristo, que é o penhor da nossa ressurreição. Adentramos um pouco no verso 20, 21, 22 e 23, que o texto fala que Cristo é as primícias daqueles que dormem. A ressurreição de Jesus ela tem consequências, e essas consequências elas são práticas também na nossa vida, certo? Porque talvez caiba uma pergunta aqui: por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus ressuscitou? A Bíblia ela responde a perguntas como essa: porque Cristo ressuscitou. E nos revela alguns aspectos importantes sobre a ressurreição do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, aqui o texto que foi lido no início, como falei, não vou ler, não vou fazer a leitura de novo, porém nós vamos discorrer pelo texto. E Paulo ele toca nesse assunto sobre a ressurreição de Cristo, num contexto em que algumas pessoas da igreja de Coríntio estavam afirmando que não existia ressurreição dos mortos. E aí Paulo, para defender este ensino, o apóstolo Paulo, para defender que realmente havia ressurreição entre os mortos, Paulo usa como base a própria ressurreição de Jesus e apresenta alguns pontos para nós também nessa noite. Como por exemplo, em primeiro lugar, Paulo mostra que quando olhamos para o verso 5 ao verso 8 de 1 Coríntios, que diz o seguinte, se você puder me acompanhar no texto, verso 5 ao verso 8: e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E no verso 8 ele diz: e afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, meus queridos, notem que a ressurreição de Jesus foi um fato histórico, testemunhado pelos discípulos. O próprio texto diz isso, tanto ele quanto os 12, e o texto diz que mais de 500 cristãos foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Então, como não deixar de crer, como não deixar de acreditar? Cristo apareceu aos discípulos por mais de 40 dias antes de subir ao céu, e pouco tempo depois revelou-se também ao próprio Paulo na estrada de Damasco.
ali quando o Senhor ele chama, o próprio Jesus ele chama Paulo para servi-lo, para segui-lo. E a história todos sabem, todos conhecem. E o Senhor derruba Paulo do cavalo e Paulo se prostra ali. E então Saulo de Tarso agora é um novo homem, uma nova criatura, e chamado apóstolo Paulo. Então, meus queridos, não foi uma alucinação da mente deles, não foi. Eles de fato viram o Senhor, eles de fato tocaram nele, eles comeram com ele e ouviram a sua voz. Então, em primeiro lugar, Paulo mostra que a ressurreição de Jesus foi um fato histórico e testemunhado pelos discípulos. Em segundo lugar, Paulo revela que a ressurreição de Jesus não é uma invenção da própria igreja. Não é uma invenção da própria igreja, mas ela está baseada nas Escrituras. Quando nós olhamos para o verso de número 4 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que o texto diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo e os demais apóstolos anunciaram a ressurreição do Senhor em suas pregações. Em suas pregações, meus queridos, não só porque foram testemunhas desse fato, mas também porque essa era uma mensagem baseada nas Escrituras. Isso já desde o Antigo Testamento. Como por exemplo, quando nós olhamos no Salmo 16, Davi é inspirado pelo Espírito Santo, profetizou acerca da ressurreição do Messias. O Salmo 16, o verso 8 ao verso 10. Salmo 16, verso 8 ao verso 10, que nos diz assim: o Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E ele diz no verso 10: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Meus queridos, Pedro e Paulo basearam-se nesta profecia para anunciar o evangelho da ressurreição de Cristo. Quando olhamos em Atos capítulo 2, do verso 25 ao 31, Atos capítulo 13, do verso 34 ao verso de número 37. E em terceiro lugar, Paulo deixa claro que a ressurreição de Jesus é um acontecimento essencial à salvação da igreja. Da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, agora do verso 14 ao verso 19. Meus queridos, se Jesus não ressuscitou, Paulo argumenta, nossa pregação, a nossa fé não tem valor algum, e ainda permanecemos em nossos pecados e somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ele chega a citar no verso 19. Sabe por quê? Porque não temos esperança nenhuma. Não temos esperança da salvação eterna, meus queridos. Se a morte tivesse retido o Senhor naquela cruz, não haveria salvação. Não haveria salvação. E por fim, o apóstolo Paulo apresenta a ressurreição de Jesus como uma doutrina prática e abençoada para a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo mostra em suas cartas que essa doutrina, ela promove alegria, ela promove conforto, ela promove esperança para os cristãos que sofrem. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 32 ao verso 34. Pois, por meio da sua ressurreição, Jesus derrama sobre a sua igreja
os dons da salvação, como justificação, a santificação e a glorificação. Ah, meus queridos, a doutrina da ressurreição de Jesus na vida de cada crente é algo especial, é algo certo. E o apóstolo Paulo mostra o resultado prático e abençoador que essa doutrina ela traz para toda a igreja de Cristo, não só para aqueles irmãos, mas também para nós, em pleno século 21, para a igreja do Senhor, ainda hoje. Hoje nós trazemos o tema da mensagem: as implicações da ressurreição de Cristo na vida da igreja. Quais são essas implicações? Quais foram essas implicações da ressurreição de Cristo na vida da igreja? O próprio Paulo responde isso. Ele fala sobre justificação, santificação e glorificação. É sobre isso que nós vamos falar nesse momento, nessa noite, e que Deus possa falar no seu coração. As implicações da ressurreição de Cristo na vida da igreja, ou seja, na minha vida, na sua vida. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, ela nos garante a justificação. Que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Que importância tem para mim e para você a ressurreição de Cristo? Meus queridos, primeiro, pela ressurreição, Ele venceu a morte para que pudéssemos participar da justiça que Ele conquistou através da sua morte, na cruz do Calvário. E isso deixa claro que a ressurreição de Jesus garantiu para mim e para você, ou seja, para nós, para a igreja do Senhor, o benefício de quê? Da nossa justificação. Veja só que maravilha, mas o que é a nossa justificação? Talvez você me pergunte, o que é a nossa justificação? É uma obra realizada por Deus em nosso favor, ou seja, é ser declarado inocente diante de Deus e estar livre da culpa do pecado. Estar livre da culpa do pecado. Mas espera aí, como Deus ele pode declarar inocente pecadores como nós, culpados, além de culpados, dignos da condenação eterna? É simples, por causa de Jesus e sua obra redentora. Por sua morte, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e satisfez a justiça de Deus ao ressurgir dos mortos. Cristo declara e garante à sua igreja que Ele pagou completamente por nossas transgressões. Louvado seja Deus por isso, meus queridos. Pagou o preço por nossas transgressões. Então, a ressurreição de Jesus proclama, mas não só proclama, mas também garante a bênção da justificação para todo aquele que nele crê. Veja o que diz o verso 17 de 1 Coríntios capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis como onde? Nos vossos pecados. Ou seja, lemos que se Jesus não ressuscitou, nós ainda permanecemos em os nossos pecados. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou, não há libertação da culpa do pecado, e ainda mais estamos debaixo de uma condenação diante de Deus. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele
ressuscitou. E por que ele ressuscitou? E por que Jesus ressuscitou? Paulo responde essa pergunta. Permita-me ler um texto que se encontra em Romanos. Você pode voltar aí algumas páginas da sua Bíblia. Romanos capítulo 4, verso 25, que diz o seguinte: o qual, veja só, Romanos capítulo 4, verso 25, o qual foi entregue por causa de quê? Das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, Jesus ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para nos livrar da culpa do pecado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando Jesus, já ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e lhes mostrou as marcas dos pregos em suas mãos, qual era a sua intenção com isso? Não apenas testemunhar ao incrédulo Tomé que ele tinha ressuscitado, mas declarar a todos que ele derramou o seu sangue e venceu a morte para nos dar a bênção da sua justiça. É como se ele dissesse a todos: paguei a dívida de vocês, paguei a dívida de vocês com o meu próprio sangue. Olhem aqui as marcas, olhem as marcas, mas eu venci, eu estou vivo, eu ressuscitei para o bem de vocês, ressuscitei para que vocês sejam justos diante de Deus e participem da minha salvação. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso, meus queridos, não só aos domingos, quando você se preparar para ir à igreja, mas todos os dias. Apesar que nesse momento nós estamos ainda estamos nos reunindo em casa, ouvindo, participando dos cultos em casa, mas quando isso tudo passar, e logo passará, quando você estiver em casa, se aprontando, se arrumando para ir à igreja, adorar a Deus, lembre-se disso, meus queridos. Lembre-se que Cristo ressuscitou para que eu e você sejamos justos diante de Deus e que possamos assim participar da sua salvação. Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou para te livrar da culpa do pecado. Quando Satanás lançar em seu rosto os seus pecados, ou quando a sua própria consciência lhe acusar das suas transgressões, não desanime, mas continue firme, continue, meus queridos, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não desanime, não continue os seus pecados, olhe para o Cristo ressurreto. Ele vive a interceder por nós, Ele cobre as nossas transgressões diante de Deus. Não confie em suas obras, não confie em você mesmo, mas confesse seus pecados e descanse na justiça de Cristo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 33 ao 34, ele diz: quem levantará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois Ele ressurgiu para a nossa justificação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas em segundo lugar, a ressurreição de Cristo não só nos garante a justificação, mas a ressurreição de Cristo nos garante santificação. A Bíblia diz que Jesus, meus queridos, se tornou da parte de Deus não só a nossa justiça, mas também a nossa santificação. Se você observar o verso 30, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, Paulo vai falar isso. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e o que? Redenção. Ou seja, todas as bênçãos que recebemos de Deus não é por algo que merecemos, mas é fruto da obra redentora de Cristo em nosso favor, por meio da sua ressurreição. E Jesus também ganhou para nós, meus queridos, a santificação. A ressurreição do Senhor é importante para nós, porque por meio dela, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Agora, para uma nova vida, nossa santificação é uma obra de Deus em nós, pela qual Ele nos livra do poder do pecado e nos capacita pelo seu Espírito a andarmos em novidade de vida. Isso é possível? É. E isso é possível porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscita para uma nova vida. Uma vida não mais dominada pelo pecado, uma vida não mais dominada por pecados, mas uma vida dedicada a Deus e dominada assim pelo seu Espírito. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus ressuscitou para vivermos uma nova vida. Jesus ressuscitou para que sejamos santos. Em Romanos capítulo 6, verso 4, nós lemos que fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, Ele diz, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós estávamos envolvidos na morte e na ressurreição de Jesus. Me permita fazer duas observações. Em primeiro lugar, Ele morreu para morrermos para o pecado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 5, verso 10 e verso 11, Ele ressuscitou a fim de vivermos para Deus. Ele ressuscitou assim, a fim de vivermos para Deus. Meus queridos, a ressurreição de Jesus é uma garantia de sua vitória. Note bem que não só sobre a morte, mas também sobre o pecado e o diabo. Lembre-se que Ele ressuscitou para livrar eu e você, ou seja, nós, do domínio do pecado e do diabo, e fazer de nós servos de Deus, que não vive mais, meus queridos, dominado por suas paixões carnais, mas que servem agora com dedicação e alegria a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que quem está em Cristo
é nova criatura. Ou seja, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora eu pergunto: você tem experimentado esse benefício da ressurreição do Senhor em sua vida? Você tem buscado as coisas do alto, onde Cristo vive? Você tem vivido a nova vida que o Senhor ganhou, conquistou para você, por meio da sua ressurreição? Você tem crescido em santidade diante do Senhor? Sabe por quê? São perguntas que devem ser feitas. É como se eu colocasse um espelho diante de mim e eu me perguntasse para mim mesmo: será que temos vivido aquilo que o Senhor conquistou por meio do seu sangue na cruz, pela vitória de Cristo na cruz, ao ressuscitar ao terceiro dia? Será que temos vivenciado isso em nossa vida? Porque por meio dele Ele nos transformou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, e nos deu vida e vida em abundância, para vivermos e sermos livres no Senhor, e vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Então é preciso perguntar a mim mesmo se eu tenho me beneficiado daquilo que Cristo conquistou na cruz para mim, através da sua morte, principalmente da sua ressurreição. Sabe por quê? Saiba que é impossível para alguém estar unido a Cristo pela fé e não viver a nova vida que Ele ganhou para a sua igreja, mediante sua ressurreição. Saiba também que muita gente que se diz cristão e comemora a ressurreição do Senhor não tem experimentado ainda o poder dessa ressurreição. Muitas vezes são pessoas que lembram a ressurreição do Senhor como uma tradição e vivem escravizadas ao pecado e ao diabo. Não sabem sequer porque Cristo ressuscitou, mas nós sabemos e cremos. Jesus ressuscitou não para permanecermos em os nossos pecados, mas para deixarmos o pecado e andarmos em novidade de vida, como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 e verso 34. Ele ressurgiu para sermos santos. Glória ao Pai. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo não só nos garante, meus queridos, a santificação, mas também a glorificação. Nós confessamos também que a ressurreição de Cristo é importante para nós, porque ela é uma garantia de nossa ressurreição em glória. Jesus ressuscitou para a nossa glorificação, ou seja, para nos garantir a bênção de viver em corpo e alma na glória eterna com Deus. Veja que maravilha, veja que glorioso, ressurgir dos mortos e reviver eternamente com Deus, com corpos perfeitos, ou seja, livres de todo sofrimento, de todo mal, de todo pecado. E eu digo a você, isso não é um conto de fadas ou uma ilusão da cabeça dos crentes, não, mas isso é uma garantia da ressurreição do Senhor, porque a ressurreição de Cristo nos garante a glorificação. Glória a Deus por isso. É uma promessa de Deus para o seu povo. No último dia todos serão ressuscitados pelo Espírito de Cristo, como diz Paulo aos Romanos capítulo 8, o verso de número 11. É uma promessa de Deus para o seu povo no último dia. Ou seja, todos serão ressuscitados pelo Espírito.
Os crentes que morreram serão ressuscitados para a vida eterna, enquanto os ímpios ressuscitarão para o juízo. João capítulo 5, verso 29. E os crentes que tiverem vivos, louvado seja Deus, terão seus corpos transformados e feitos semelhantes ao corpo de Cristo. Glória a Deus. E eu digo, e eu repito, e eu afirmo por meio das Escrituras, meus queridos, assim será para você que está em Cristo, assim será para mim e para todos aqueles que estão em Cristo, não tenha dúvida disso, pois Cristo ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 20, volte seus olhos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Ou seja, é o primeiro da ressurreição dos mortos, como diz Atos 26, 23. E sabe o que isso significa? Meus queridos, significa que você tem parte na ressurreição e glorificação, de que nunca mais vai morrer, ou sofrer dores, ou sofrer tentações, ou seja, um corpo perfeito para habitar com o Senhor no novo céu, na nova terra. Essa é a certeza que eu e você, nós temos. Ou seja, Jesus ressuscitou para a nossa glorificação. E eu pergunto a você, será que isso enche de gozo? Será que isso enche de alegria? Será que, meus queridos, você se enche de consolo com essa mensagem? A fé no Cristo ressurreto te enche de alegria? Porque se isso não te encher de alegria, de gozo, se isso não te trazer conforto, tem alguma coisa errada. Talvez você ainda não esteja certo de que para que Cristo ressuscitou. Os discípulos abandonaram a tristeza e se encheram de alegria ao verem o Cristo ressuscitado. Mateus capítulo 28, verso 8, Evangelho de João capítulo 20, verso 20. Que consolo, meus queridos, para você que está talvez passando por aflições e tentações, ouvir o Evangelho da ressurreição do Senhor. Ou seja, Ele ganhou a glória para você, e as aflições desse tempo presente nem se comparam com a glória que se revelará aos filhos de Deus. Paulo disse isso em Romanos 8, verso 17. E eu digo a você, olhe para o Cristo glorificado e viva na esperança da glória que Ele te garante com a sua ressurreição. Louvado seja Deus. Além do consolo, além da alegria que recebemos da ressurreição de Cristo, há ainda mais duas lições práticas que essa doutrina ela oferece. Em primeiro lugar, mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé no Cristo ressuscitado, diante da negação dessa doutrina. Volte seus olhos para o capítulo 15, verso 1 e verso 12. Irmãos, Paulo dizendo: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda, ele diz, perseverais. Agora o verso 2: porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, a cada domingo, a cada dia, confessamos que Jesus não só padeceu,
foi crucificado, morto e sepultado, mas acima de tudo, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Louvado seja Deus. O Filho de Deus venceu a morte. Ele mesmo já tinha dito, Evangelho de João capítulo 11 verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele também afirmou isso no capítulo 10 de João verso 18, quando ele diz, dou a minha vida para reassumi-la. Ou seja, o sepulcro não deteve, não foi suficiente para reter o Filho de Deus. A morte foi tragada pelo poder do Senhor. Jesus ressuscitou. Essa é a confissão da igreja. Permaneçamos firmes nessa fé para a nossa salvação, meus queridos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Lá no capítulo 15, Paulo, próximo de encerrar a sua primeira carta, ele diz o seguinte: final do verso 54, tragada foi a morte pela vitória. E ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele diz no verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pode dizer e afirmar, e nós possamos, meus queridos, nós podemos afirmar com toda certeza, assim como ele diz no verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sabe por quê? Porque Cristo não só foi à cruz, mas Cristo desceu à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia, e louvado seja o nome do Senhor. E Cristo ressuscitou para a nossa glorificação. Ele garante a nossa glorificação. Por isso, meus queridos, devemos permanecer firmes. Em segundo lugar ainda, seja motivado a proclamar a ressurreição do Senhor àqueles que não conhecem verdadeiramente e ainda permanecem em seus pecados. Os discípulos do Senhor não fizeram outra coisa senão anunciar Cristo ressurreto para a salvação dos pecados. A história do desenrolar de Atos capítulo 2, verso 32, Atos 3, verso 26, Atos 4, verso 33, ou seja, o Cristo ressurreto é a única esperança de salvação. Não há outro. Somente Ele pode livrar pecadores da culpa e do poder do pecado e levá-los para a glória eterna. E levá-los para a glória eterna. Afinal de contas, Ele ressuscitou para justificação do seu povo, da sua igreja. Ele ressuscitou para a santificação dos seus. E em terceiro lugar, Ele ressuscitou para a glorificação da sua igreja. Ou seja, de todo aquele que nele crê, de todo aquele que o Pai o entregou, de todo aquele que o Pai colocou em suas mãos. Meus queridos, se você ainda não está em Cristo, creia nele, creia no Senhor e desfrute dessas bênçãos que Ele ganhou, que Ele conquistou para a sua igreja, para o seu povo, através da sua ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus, através da sua palavra, faça-o entender que a ressurreição de Cristo não foi em vão, e ela trouxe implicações para a sua igreja, ou seja, para o seu povo. Que implicações foram essas? Justificação, santificação e glorificação. Que Deus assim possa
falar ao nosso coração, ter falado através da tua palavra. Talvez você não tenha entendido ainda o porquê de Cristo ter ido à cruz. Antes dessa mensagem, talvez você não tivesse entendido ainda porque Cristo foi à sepultura. Mas muito mais ainda, talvez você não tivesse entendido ainda porque Cristo ressuscitou. E agora possamos entender porque Cristo ressuscitou. Amém? Que Deus assim te abençoe. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Eu quero orar por você e com você nesse instante. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não tinha a noção da realidade do que foi falado aqui, do Cristo ressurreto, da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, dessas implicações que a ressurreição de Cristo ela traz para o seu povo, para aqueles que nele creem. Deus, nessa noite, Ele te chama a entregar a tua vida para Ele. Esse é o momento oportuno. Se você quer fazer isso, se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, se Ele te chama, ore comigo nesse instante. Curve sua fronte, feche seus olhos e diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Antes eu não entendia, ó Deus, qual o motivo que levou o teu filho à cruz. Eu não entendia o motivo porque Cristo desceu à sepultura, muito menos ainda porque Ele ressuscitou. E a tua palavra nos deixa claro, ó Deus, que para aqueles que nele creem, para aqueles a quem o Senhor assim os traz e entrega nas mãos do teu filho, ó Deus, o Senhor traz a glorificação, o Senhor santifica, o Senhor primeiro justifica, depois santifica e depois, ó Deus, naquele último dia, o Senhor glorificará todos aqueles a quem o Senhor chamou. Ó Deus, se nesse momento o Senhor chama pessoas ao arrependimento, a crerem e confessar o teu nome, é obra do teu Espírito Santo, e que o Senhor haja através da vida, ó Deus, de cada um nesse momento. E para aqueles, ó Deus, que já entenderam o chamado, para aqueles, ó Deus, que confiam no Senhor, entendem, ó Deus, o que foi o sacrifício de Cristo, mas acima de tudo, a ressurreição, que o Senhor possa, ó Deus, trazer conforto, trazer o consolo, a esperança da glorificação, que isso tudo passará. Reinaremos contigo na glória celeste, na glória eterna. Esse é o momento, ó Deus, do teu povo glorificar o teu nome, dizer: bendito és tu, Senhor. Esse é o momento em que o teu povo se reúne e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque isso aqui já não, ó Deus, já não nos pertence mais. Que o Senhor use de graça e misericórdia nesse momento, não só restaure vidas, mas também salve, ó Deus, porque é obra do teu Espírito Santo, e nós assim te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido, obrigado por sua atenção, por você ter estado conosco. O meu desejo, a minha oração é que a palavra do Senhor ela possa ter penetrado no seu coração. Talvez você nesse momento tomou uma decisão para Cristo. Você pode nos procurar, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Você pode procurar alguém da sua família que já serve a Deus, que já é crente, mas para você também que confesse sua fé em Cristo. Talvez essa palavra tenha sido um renovo, um conforto para a sua vida, em saber que a ressurreição de Cristo nos traz justificação, nos traz santificação e acima de tudo nos garante a glorificação. Isso é maravilhoso. Saber que tudo isso que estamos passando aqui, sofrendo nesse torrão seco, assim como dizem, como falam os nossos avós, isso tudo passará.
pois Deus tem preparado algo muito melhor para nós. Que Deus abençoe sua casa, abençoe a sua vida, o seu lar. Que Deus assim possa te abençoar durante essa semana que se inicia, sabendo que não será fácil, mas que a graça do Senhor será derramada sobre a sua vida e assim lhe trará sustento. Deus não nos abandona. Amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar você que está em casa a se colocar de pé nesse momento. Nós sempre terminamos o nosso culto, nós sempre recitamos o nosso mote. Nós temos um mote que sempre recitamos e nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Então, todos de pé, e nós assim recitamos: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, sobre o meu lar, em nome de Jesus, amém. Isso é uma verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.